nunca nesse momento, não é? E hoje, minhas amigas, então, o cruzamento vai ser da obra da Joana de Ângeles, crises, turbulências, o jeito que a Joana vê isso e a ponte, a conexão com o jeito que a ecosofia, a ecologia profunda percebe isso, né? E Joana começa falando, não é, de crise ambiental. A crise ambiental não é um fenômeno isolado, mas a expressão mais grave de uma crise mais profunda, uma crise moral e espiritual do ser humano que se percebe separado da teia da vida, que nem o que a gente percebe por aqui, não é? É o ser humano que se separa do cuidado que tem que ter com a floresta, com o bosque, para evitar incêndios nesses dias muito quentes, e acha que não pertence a esse conjunto da vida, né? E depois, enfim, eu falo isso com uma pontinha de dor no coração, porque hoje, primeiro dia que a gente vê, né, Carol, um incêndio mais forte aqui, uns 15 quilômetros daqui em Famalicão, bem forte, mas está quase sendo debelado. Então, assim, crise do lado de fora e crise do lado de dentro, né? Aí o nosso amigo, nosso velho amigo conhecido de vocês aqui, o chefe Cialt, né? Aquela liderança indígena do século XX, do início do século XX, sempre nos lembra, né? O homem não teceu o tecido da vida. Ele é só um dos seus fios. Tudo que fizer o tecido fará a si mesmo. Teia da vida, Joana fala da teia da vida, o chefe Silt fala do tecido da vida, vocês percebem como tudo conecta-se sempre, não é? E olha só, a ecologia profunda, o Gregory Bateson, esse cara é genial, recomendo muito que vocês conheçam um pouquinho mais, eu ainda preciso conhecer mais sobre ele, mas ele é genial. Ele fala que os maiores problemas do mundo resultam da diferença entre o modo como age a natureza e o modo como pensa o homem. Aí está a grande diferença, grande diferença. E assim, olha como a conexão já se estabelece aqui, né, minhas amigas? A Joana fala da crise moral e espiritual do ser humano, que afeta o ambiente, e a ecologia profunda vai junto, né? Fala que nós agimos em relação à natureza do mesmo modo, em consonância com a maneira como o homem pensa, como ele se coloca, não é, na teia da vida no mundo hoje. E a ecologia profunda não trata, sabe, e isso é importante, não trata da crise ambiental de forma fria, mas como um sintoma de uma grande encrenca, de uma grande bagunça bem maior, que é uma bagunça cultural, filosófica e espiritual. Exatamente o que a Joana fala, exatamente. E assim, eu sempre fico maluco quando eu vejo o movimento espírita estudando como deve ser, a Joana, a parte psicológica da Joana, que é fundamental, mas deixando de lado. É mais ou menos como a criança nasceu, joga o bebê fora e cria placenta, sabe? Deixa de lado um monte de informações poderosas que a Joana tem, não é? Isso não pode mais continuar, né? Enfim, cabe ao movimento espírita dar um jeito nisso. Então, os maiores problemas do mundo, então, minhas amigas, passam, as maiores crises, turbulências passam por aqui. Nessas crises que a Joana classifica, ela classifica as crises como existenciais, que é a falta de motivação, falta de propósito na vida, ansiedade, tédio, solidão, não é? Crises sociais, que é a soma das crises individuais, a Joana fala isso, tá? É a soma das crises individuais, são os conflitos de classe, são as desigualdades de toda a ordem, que a Joana fala sobre isso, de uma maneira bem sociológica, inclusive, né? Violência urbana, corrupção política, crise social. E as crises gerais, não é? Que são amplificações das crises anteriores, das crises existenciais e das sociais, das crises políticas, religiosas. Isso tudo impacta nas relações humanas entre si e nas relações do ser humano com a natureza. E é verdade, é verdade. Quem está em desequilíbrio, sabe, por exemplo, existencial, emocional, sem propósito de vida, como é que uma criatura dessa vai pensar ou vai agir para preservar a natureza, por exemplo?
preservar a biodiversidade. É difícil, sabe? Eu imagino que é difícil para alguém assim se movimentar e fazer parte, né, da teia da vida. Acho bem difícil. E a Joana fala, olha só como ela é crítica. Ela fala das reformas inúteis, reformas bem entre aspas mesmo, que a sociedade hoje em dia promove e que basicamente, em muitos casos, são reformas cosméticas, é só maquiagem. Ou maquilagem, né? Como falam os portugueses. Acho que é assim, né? A Joana fala: as moles humanas, as multidões desnorteadas em face das falsas necessidades de acumular e de desfrutar, ao lado das ânsias desmedidas pelo prazer, fogem rumo ou a reformas inúteis, ou pior, a um desprezo, uma ignorância, a um desleixo, a uma indiferença em relação a tudo que passa. Querem um exemplo disso? Aqui, ó, a noite de São João, né? Tudo seco, muito quente em Guimarães. O governo foi para as mídias, para as redes sociais pedir: não soltem balões com fogo. Não soltem. Os motivos são óbvios, né? Ele vai cair, pode provocar um incêndio. Né, Carol? O que aconteceu? A Carol me chamou para olhar na janela um balão imenso aqui, flutuando, né? Queimando. Felizmente, eu acho que não aconteceu nada, né? Mas, enfim. E a ecologia profunda fala das reformas também, da mesma forma. Carol, falei, Carol. É que tu viu um só. Depois daquele eu vi mais 5. Ah, teve mais? Sim. Foi a noite toda de São João, né? Nossa, imagina. Aí custa deixar a tradição um pouquinho de lado e cuidar um pouco da mãe natureza? Custa. Tão difícil. Mas e nem é para ser tradição. Primeiro que São João nunca pediu balão. Começa por aí. Né? Se tu for estudar a tradição do balão, é uma tradição pagã que a Igreja Católica incorporou. Mas o santo nunca pediu balão, gente. É verdade. É verdade. Que nem aquele cartaz, viu, minhas amigas, que eu vi. Eu não sei se eu contei para vocês, pedalando por aí, eu vi um cartaz de anunciando uma tourada, que ainda há em Portugal, né? E o cartaz era a programação seguinte: antes da tourada, procissão das velas em honra a São João Batista. Ah, pelo amor de Deus, eu não entendo. Até hoje eu queria que alguém me explicasse qual é a relação de São João Batista com tourada. E por mais que me explique, eu não vou entender. Enfim. Então. Eu explico, posso rápido? Mas claro, diga. É uma tradição que vai ser mantida por dinheiro, mais uma vez. Isso. Envolve muito dinheiro. Muito interesse, grana, turismo, não é? Consumo. É isso aí. É isso aí. Aí a Joana fala dos governos injustos. Vejam como a Joana é rebelde. Ela não se conforma, não. Os governos injustos sabem dessa disposição das massas. Cerram os olhos à devassidão como um ópio para alucinar os viciados. E por falar em ópio, pensem comigo. Me corrijam, tá, minhas amigas? Vocês têm, puxa vida, a obrigação de me corrigir se eu viajar numa ideia maluca. Mas querem 2 exemplos de ópio? Entre aspas. Copa do Mundo e discos voadores. 2 exemplos de distração, de diversão, que é para continuar fazendo com que o povo... vamos acompanhar a Copa do Mundo. É saudável o esporte? Sim, eu sou um desportista. Mas é toda atenção para a Copa do Mundo, enquanto os governos injustos, que a Joana de Ângeles fala, seguem fazendo as suas atrocidades. Ou então, vamos liberar aqui um vídeo, assim, secreto de OVNIs, que isso chama a atenção danada também das pessoas, e aí elas tiram a atenção do que é importante. Assim, é uma opinião muito pessoal, tá? E como esses desvios, essas distrações, existem inúmeras, não é? Inclusive as tradições, né, Carol? Inclusive as tradições que a gente fala muito. Adriana Ribeiro, eu não conheço, tá? Eu vou deixar entrar. Se alguém começar a falar asneiras e... É minha amiguinha, está bem? Beleza. Estava a Adriana a pedir-me que lhe copiasse o link e eu não consigo. Não é a Adriana, uma outra amiga que também se chama Adriana, efetivamente. Legal, bem-vindo, Adriana. Eu não sei fazer isso, Roberto. Tranquilo. O que é que eu lhe posso dizer para ela
Para ela entrar como? Não sei. Ah, sim, a gente passa o link para ela. Bem-vinda, Adriana. Seja bem-vinda no nosso grupo. É outra Adriana também que quer entrar. Legal, legal. Tamo Olha, não junto. percebeste, eu preciso do link para outra pessoa entrar. Obrigada. Oh, Paula, eu escrevi o link à mão, então ela eu tenho conseguiu. imagem e eu Ok. passei tudo. Já Legal. lá. Tchau. Valeu, Adriana. Obrigado. Valeu. Nós estamos, acho que a Adriana já deve ter visto, estamos estudando 2 obras. O Encontro com a Paz e a Saúde, da Joana de Anjos, e a Ecologia Profunda, a Ecosofia, que tem 1001 conexões, uma coisa e outra. Que mais? Então nós estávamos falando que a Joana de Ângeles, espírito, criticando os governos injustos, né? E a Ecologia Profunda também, essa obra Ecologia Profunda também critica esse reformismo ambientalista bem superficial, sabe? Que hoje chamamos de greenwashing, entre outras coisas, não é? Pena que a Denise não está aí, senão ela nos dava uma aula. Que é, assim, fazer com que as coisas pareçam naturais, pareçam verdes, pareçam sustentáveis, sabe? Reformismos. Tem também uma crítica da ecologia profunda à nova direita, ou uma maioria moral. Isso, gente, é a obra de 1985, tá? Já se passaram 41 anos e a crítica é atualíssima. A nova direita hoje não está nem aí com a natureza. Conspiração do aquário, que é um conceito mais profundo que a gente vai falar com mais detalhes mais adiante, e uma perspectiva libertária revista, que é uma liberdade apenas para determinados grupos, por exemplo, só a nossa espécie, determinados grupos, enquanto os outros ainda padecem dos efeitos da natureza, dos efeitos da degradação que nós estamos impondo à natureza. Então, assim, olha só, as setinhas aqui fazem as conexões. Joana fala dos governos injustos, a Ecologia Profunda fala dos governos injustos. As 2 obras estão muito, muito conectadas. E a Joana fala dos terremotos. Terremotos do lado de dentro da gente, terremotos no sentido figurado, sabe? Aquelas crises existenciais, os problemas que nós temos dentro de nós. E fala dos terremotos do lado de fora, da natureza propriamente dita. Uma coisa conecta-se com a outra, chama atenção para a outra, uma complementa a outra. Querem ver só? Vejam se faz sentido, tá? A Joana nos fala que o mundo em crise de valores e convulsão interna, o mundo está em crise de valores, ponto. Isso aí está posto, né? Vocês concordam. Estamos vivendo uma crise de valores e de convulsões sociais, individuais gigantescas. E a Joana faz um paralelo com os fenômenos geológicos, que são normais na acomodação planetária. Ela faz uma metáfora, uma analogia entre essas convulsões dentro de cada um de nós, não é? Com os terremotos, com as erupções vulcânicas. Tivemos agora o último terremoto muito forte na Venezuela, não é? E, enfim, aquele povo lá precisando de uma ajuda gigantesca, não é? E a Joana fala de maneira muito bonita, ser humano, humus. Humus é terra fértil também. O ser humano também está em turbulência, óbvio, óbvio. E aí, minhas amigas, eu contando rapidamente aqui para vocês que eu comecei um trabalhinho muito, muito simples, pequenininho, pequeno tempo por semana, no VOADES, Vozes Amigas da Esperança, que é uma linha de apoio emocional em Portugal que atende as pessoas. Fiz um plantãozinho só e já foi suficiente para perceber o nível, sabe, de desequilíbrio, de turbulência, que as pessoas estão passando aqui em Portugal. Só para ter um exemplo, sabe, rápido aqui com essa analogia que a Joana está fazendo, viu, gente? Então a seara é gigantesca, o campo de trabalho é gigantesco. E a Joana faz uma denúncia, a denúncia central. Em toda parte do universo existe um sentido de cooperação e não de competição. Enquanto as criaturas humanas combatem-se, dominadas pelos interesses escusos em que se apoiam. Então a Joana está nos dizendo que o universo está vivendo, se expandindo num regime de cooperação.
não competição. Não. A ecologia profunda vai na mesma linha, denuncia a mesma coisa. Denuncia o mesmo. O individualismo competitivo é uma aberração evolutiva. Nos ecossistemas naturais, a cooperação e a interdependência são a regra. São a regra. A crise humana é fruto do esquecimento dessa regra. Sabe? A ecologia profunda denuncia a mesma coisa que a Joana está denunciando. E que a gente precisa denunciar também, fazer a nossa parte, conversar com aqueles que a gente conhece, que queiram conversar, não é? E que queiram despertar nesse sentido, compreender que não dá para viver mais de maneira competitiva. A palavra de ordem é cooperação, é solidariedade. Então vejam que Joana denuncia e a ecologia profunda denuncia. Então, estão todos conversados, estão todos bem combinadinhos. E aí a pergunta que a gente faz, já que o título é esse, não é? Crises, turbulências, é ecosofia. Precisamos de crises, ok. Mas tão fortes assim? Será que teriam que ser tão fortes assim? Essa é a pergunta que eu faço. E Adriana, fica à vontade para perguntar, para sugerir, contribuir, fica à vontade, tá? Não é só o chato aqui falando o tempo todo. Vocês estão caminho aberto para falar e interromper a qualquer momento, tá? Ok, obrigada. Eu posso fazer um pedido. É o seguinte, a minha família neste momento está desaparecida debaixo dos escombros na Venezuela e eu queria fazer um pedido, se pudesse ajudar a divulgar uma doação que nós estamos a fazer para o meu primo, porque o meu primo ficou amputado de 2 pernas e neste momento perdeu o pai está morto e também o resto da família dele está debaixo dos escombros, ainda não foi encontrado. Okay. Eu posso passar a imagem e me ajudaria a divulgar? Claro, Adriana. Neste momento, na Venezuela, não sei se tem conhecimento, as pessoas que precisam de alguma coisa têm que pagar. Se é preciso, por exemplo, um touro, tem que pagar isso. E o meu primo, neste momento, é um jovem, tem cerca de 30 anos e ficou sozinho no mundo e tem as 2 pernas amputadas. Diana, conta com a gente. Ok, obrigado. Esse grupo é para isso também, tá? Não é para consciencialização teórica, também é para mãos à prática, mãos à obra, tá? Pode passar para Ana Paula? Nós já conseguimos alguns fundos, vamos lhe mandar, porque neste momento ele não tem dinheiro nem para medicação e ele precisa de estar extremamente sedado e vamos ajudar nisso. Sim, sim. Porque tem dores extremas, né? Ele foi amputado e pronto, é isso. Podes passar para Ana Paula imagens, conteúdos que nós divulgamos no grupo do WhatsApp e depois o WhatsApp para as redes. Ok. Conta com a gente, tá? E, eventualmente, se quiseres continuar participando dos nossos encontros aqui, depois a gente conversa, podes entrar no nosso grupo do WhatsApp, mas aí te deixo à vontade para isso. Depois aí te decide. Conta com a gente, Adriana. Força aí. Força aí. Então, a Joana fala que a crise é uma necessidade sociológica e psicológica. Todo o processo evolutivo experimenta crises periódicas. Todo o processo. E é verdade. Elas examinam métodos comportamentais ultrapassados, que é realmente para fazermos algo de novo, de diferente, para que não permaneçamos vivendo sob os efeitos das crises, não é? E abre espaço para o novo. E estimulam as pessoas a coragem para virar chave, para mudar paradigmas, para revolucionar de fato as vidas individuais e coletivas, que é o que o planeta precisa hoje. A ecologia profunda, por sua vez, também vai na mesma linha. Ela complementa o que a Joana fala, dizendo que a crise ambiental é sinal de que o paradigma atual está esgotado. Basta olhar para o termômetro agora, aí onde vocês estão, o paradigma está esgotado. A crise não é o problema, é a oportunidade para uma transição. E transição para quê? Para um mundo, para uma ecotopia, para uma utopia factível
exequível, sabe, que dá para acontecer, ecocêntrica, que coloque a vida no centro e não o homem, não o ser humano no centro de tudo, a explorar tudo como se tudo fosse infinito. Então vejam que as obras se conectam nesse sentido. É preciso mudar paradigmas. Quais são esses paradigmas? A ecologia profunda fala que é o antropocentrismo que eu falei, e convido a vocês, minhas queridas amigas, mulheres, que não percam, acho que é o próximo ou é o seguinte encontro aqui nosso, onde nós vamos falar de ecologia, vamos falar, óbvio, da filosofia da Joana de Ângeles, vamos falar de ecofeminismo, que apresenta também um outro paradigma, que é um problema nosso, que não é só o antropocentrismo, é o andropocentrismo. É o ser humano no centro, mas é mais que isso. É o homem no centro, é o masculino no centro, é o patriarcado no centro, promovendo essa esculhambação planetária que nós estamos vendo aí. Um exemplo disso são os governos mundo afora que têm pouca participação feminina. Se vocês lembrarem o encontro de cúpula entre China e Estados Unidos lá em Pequim, a mesa gigantesca de cada lado, de um lado os chineses, do outro os americanos, não tinha uma mulher ali, tinha uma. Então esse é um paradigma a ser derrubado. O outro paradigma é o da natureza-objeto. A natureza não é objeto, a natureza é um ser senciente, tem vida, tem valor por si só. O outro paradigma nós já falamos, é o individualismo competitivo. E o último, e aí a gente fala mal do Descartes, né? Mas fazer o quê? A gente tem que criticar. Ele é a separação sujeito-objeto. É aquilo que o Descartes costumava falar. Tem muita coisa que o Descartes falava que era boa, tá? Por favor. Mas ele costumava objetificar, por exemplo, os animais. Não sei até se não fazia o mesmo com outras minorias. Ou seja, é a ruptura entre a humanidade, que é o sujeito, e a natureza, que é o objeto a ser dominado. Esse é o paradigma que não dá mais para continuar. E o tempo corre, por isso essa ampulhetinha aí com areia a escorrer, porque o tempo corre e já não há mais muito o que esperar, não é? Essa consciencialização nossa aqui precisa acontecer e nós precisamos falar sobre isso e fazer alguma coisa sobre isso, cada um no seu ritmo, na sua possibilidade evidente, não é? Nós temos cada um de nós tem as suas lutas, não é? E não são pequenas, mas ninguém pode ficar alheio a essa ação que é necessária. E o que nos aquinila é ótimo, né? O que nos aniquila é o preconceito. É o preconceito. Isso aí nos destrói. E a Joana assina embaixo. Ela diz que preconceito é igual a crise. Ter preconceito é promover crises. Crises étnicas, sociais, raciais, culturais, religiosas. Tudo isso, segundo a Joana, são consequências das nossas crises morais individuais, que nós falamos lá no início. Quem é que está chegando aqui? Caroline Brum, de Viana do Castelo. Bem-vinda, Caroline. Seja muito bem-vinda. Espero que esteja refrescada aí na medida do possível. Boa noite, com a ventoinha em cima de mim. Boa noite, minha querida. Aqui vai se pegar de um trechinho para frente, mas depois vai poder ver o que perdeu no início, tá? Então a gente está falando de crises, turbulências e a ecologia profunda. E assim, um dos motivos que nos derruba e que promove uma crise após a outra é preconceito. E o preconceito nasce das nossas próprias crises individuais, da nossa crise de entendimento do que significa paz, na nossa crise existencial, nas nossas crises de caráter, né? Também dá para colocar assim, não é? Por isso que a Joana fala, frutos espúrios da crise moral. Isso são os frutos do preconceito, que também é resultado de uma insegurança psicológica no trato relacional, é a expressão do indivíduo insatisfeito, e isso a gente percebe muito por aí, insatisfeito com a própria conduta e que acaba muitas vezes exigindo privilégios que já não combinam com a própria saúde emocional da criatura e privilégios que não combinam com o equilíbrio ambiental,
com o equilíbrio da natureza, com respeito aos animais, respeito à natureza. Exemplo de privilégio, corrida de touros. Corrida de touros, as touradas, por exemplo. Eu estou batendo firme nas touradas. A pessoa exige o privilégio do lazer. Eu preciso agora participar de uma tradição de longa data, que é a corrida de touros. E vou lá viver, executar, satisfazer a minha necessidade. Só que satisfaz a necessidade e não ajuda a própria saúde, certamente que não, e ainda por cima massacra a natureza e massacra os outros irmãozinhos, como por exemplo os touros, não é? Esses preconceitos dividem, e minhas amigas queridas, isso é a regra do mundo hoje. As grandes lideranças defendem isso. Divide et impera. Divide para governar. Polariza, divide, separa as pessoas, time A, time B, direita, esquerda, porque assim fica muito mais fácil dominar. Fica muito mais fácil passar a agenda, sabe? Materializar a agenda de destruição do planeta, materializar uma ideologia super separativa, super conservadora, sabe? Que privilegia determinados grupos em detrimento de outros. Esse é o momento do mundo. Esse é o momento do mundo. Dividir para imperar, para governar. E aí a Joana fala o seguinte, e a Joana está certa de novo: ou todos se unem em benefício do ideal comum, ou todos serão arrastados pelo caudal da loucura. Não precisa falar mais muito sobre isso. Não tem. É o que está a acontecer hoje. É uma loucura o que acontece hoje. Para ter uma ideia, eu vou antecipar isso, Caroline, nós vamos falar sobre isso, um tema muito, muito interessante: ecologia, ecofeminismo, defesa do meio ambiente, Joana de Anjos, tudo junto, num próximo encontro. E uma das coisas que acontecem de loucura, de caudal da loucura nos dias de hoje, eu ouvi falar agora, recentemente, que há movimentos ultraconservadores mundo afora que defendem, por exemplo, que a mulher não tenha direito ao voto, que o voto seja um voto por família, centrado no chefe de família. Olha a loucura. Vê se isso não é doidice total. Por aí vai. É um pequeno exemplo do caudal da loucura que a Joana nos fala. E a ecologia profunda, por sua vez, propõe então o quê? Propõe a paz, sabe? A identificação com todos os seres, a superação de todos os preconceitos, inclusive o preconceito contra os animais, que a ecologia profunda fala, até agora, onde eu pude estudar no livro, fala ainda de uma maneira tanto superficial. É uma crítica que até agora eu faço à ecologia profunda. A crise ecológica é a maior vítima do preconceito humano com a natureza. Então, assim, nossas crises... Oi? Contra a natureza. Contra a natureza. Isso aí. Okay. Isso aí. Nosso preconceito é absurdo. É absurdo. Nossas crises, planetárias crises, minhas amigas. Pois então, a Joana, vocês sabem, a Joana faz essa crítica aqui não só nessa obra, em várias outras, não é? Ela fala o que acontece no meio ambiente, ela denuncia chuvas ácidas, o metal pesado aí na natureza, a atmosfera intoxicada, o derretimento dos polos, das neves eternas, a aridez de certas terras, desaparecimento de mananciais, por um lado, aumento de volume dos oceanos do outro, dificuldade com água potável, e aproveitando o gancho, não é? Amigos valorosos portugueses, sigam defendendo Portugal, né, e outros países também tem que fazer o mesmo, para que aqui não se instalem data centers, sabe? Essas grandes estruturas de computação, de redes de computadores que processam aí as inteligências artificiais, tudo que circula no mundo digital e que necessita de uma quantidade absurda de água potável. Ou seja, já falta água aqui, falta água na Espanha, em vários sítios, e dele projetos de investimento nesses tais data centers. Então, e aqui em Portugal tem movimentos cidadãos que, olha, estão lutando bravamente contra isso. Na Espanha também, em vários lugares. Dás-me um segundo.
Claro. Em Diga. paralelo com o que está a acontecer em Portugal, com todas as invasões possíveis da tendência para fazer a mina de lítio no Barroso, as implementações dos painéis solares sobre Albufeiras, o projeto Sofia na Beira Baixa, que é uma coisa devastadora que eles conseguiram travar. E um exemplo de que acontece em paralelo no mundo. Acabo de ver uma notícia sobre a Sardenha, em que eles venceram contra um resort de luxo que ia ser implementado numa zona também de proteção natural. Porque os Estados têm, neste momento, uma lei paralela, quase, que permite desviar as proteções ambientais. Eu não sei o nome, eu guardei isso. Mas eles ganharam. E a exemplo disso, isto foi antes da Albânia, e nós não ouvimos falar disto. Não ouvi falar disso. Não, foi antes da Albânia, porque a rapariga testemunha que há esse grande movimento e ganham na Sardenha, não é? E que agora, futuramente, esperavam que a Albânia fizesse a mesma resistência, e viu-se o que aconteceu. E agora as Covas de Barroso, assim que se chama, Barroso lá em Trás-os-Montes, está a lutar de uma forma também muito, muito séria, e temos que dar todo o nosso apoio a essas causas. Isso. E visibilidade, porque a visibilidade faz com que eles travem, não é? Por enquanto, pelo menos isso também já ajuda. Fora as petições que há para assinar e que não sei como aceder, ainda há um bocado fui ver, e não sei como aceder diretamente a uma petição. Tens que ir mesmo procurar petição por Cova de Barroso. Foi entregue, já foi entregue a petição. Sim. Mas quando há algo deste género, procurar uma petição para assinar, que é um poder legal que nós ainda temos, é muito difícil. Portanto, são lutas de várias frentes, como estavas a dizer, e tentar que Portugal bloqueie, porque há um data center previsto para Sines. É verdade. Sim, é verdade. Pronto. Porque está à beira-mar. E as pessoas não conseguem perceber, Roberto. E isso eu tive que perguntar, sou ignorante completamente. Porque eu fiz o comentário ao meu filho e disse, pronto, então vão utilizar água do mar, já não vão utilizar água potável, água doce. E ele fez assim um sorrisinho transversal, tipo, agora imagina o que é toda a água do mar que evapora de repente de uma cidade de Nova Iorque. Toda a água do mar para arrefecer Nova Iorque e depois essa evaporação violenta. Chuvas violentas, blá, blá, e continuamos com o ciclo da água violento, não é? Portanto, é para reduzir ao máximo, há muito pouca regularização sobre a inteligência artificial. Eu estou permanentemente a pedir aos meus amigos que tenham o cuidado de não me mandar nada que tenha, que não divulguem o que tem imagens de inteligência artificial. Se conseguirem perceber, porque também já é difícil, há truques para se perceber. Eu sou uma leiga, sou muito leiga, tenho aqui jovenzinhos em casa que me ajudam, mas é preciso nós boicotarmos isso, não é? E termos atenção e permanecermos em apoio a quem está nessas lutas também. E muitas vezes é um clique de apoio de uma causa e é suficiente já para ajudar, não é? É isso aí, tem que fazer barulho porque governos estão comprometidos com outra coisa, outra história. E uma coisa que eu não sabia é que as usinas dessalinizadoras, eu preciso me informar com mais detalhes, mas isso eu já peguei. Tem um resíduo, tem uma água residual que volta para o mar e que tem uma altíssima concentração de sal, é uma salmoura super que não é natural, não vai fazer bem para aquele ecossistema, para aquele bioma. Por outro lado, vão usar o sódio na construção de baterias elétricas? Então. Em substituição do lítio? Não sei, pode ser? É uma pergunta, porque eu vi isso agora por 2 vezes, mas ainda não fui ver. Também não sei. Parece que vai haver seria uma boa utilização do sódio, não é? E o que mais tem no planeta é sódio, é sal, né? Era uma boa solução, aparentemente. Boa. Uma pergunta, Roberto, ou da Paula, aonde que a gente consegue mais informação sobre isso, sobre a inteligência artificial e o que é utilizado de água, onde que eu consigo informação? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma apresentação que é saúde mental e o mundo digital, onde tem um slide que tem vários links, tem várias informações sobre isso, sobre os impactos. E eu vou fazer um vídeo, viu, Rosalva? Me deu uma ideia legal. Eu vou fazer um vídeo bem curtinho,
resumindo esses impactos todos e oferecendo os links para conexão. Isso é... A Rosalba tocou num ponto fundamental, a gente tem que divulgar isso. Porque as pessoas, eu acho que não têm noção disso. Né? Não. A gente não tem conhecimento. Não, quando a gente fala nas palestras, as pessoas ficam assim, ó, com cara de, não sabia disso. Pois é, isso seria importante ser divulgado mais e a gente ter mais informações que sejam, né, informações para a gente poder divulgar também, né? Boa. Conscientizar as pessoas, eu acho muito boa, importante. Muito bom, Rosalba, muito bom. Posso, Roberto? O senador Sanders fez um documentário bastante importante porque decidiu ir investigar e informar-se para passar para o público os riscos que envolvem a inteligência artificial e falou com dos maiores envolvidos na elaboração e na construção disso tudo. Se calhar procurando Sanders, que é mesmo assim que ele se chama, e inteligência artificial, talvez consiga chegar lá. Porque eu guardei isso, mas eu tenho um arquivo de coisas guardadas que nunca mais acabo. Boa. E é uma fonte confiável. O Bernie Sanders é uma das vozes lúcidas daquele país lá do norte, dos Estados Unidos. Espantoso e com a idade que o senhor já tem. Obrigado. Boa ideia, tá? Por isso que esse grupo é fantástico. Isso aí precisa fazer. Esse levar adiante, porque as pessoas desconhecem. E aí ficam usando o mundo digital para muita bobagem, para muita asneira, inclusive, e não fazem ideia do que promovem de gasto, né? A Joana nos fala, então, quem consciência em torno da vida, o abuso dos recursos naturais, os exageros industriais e a prepotência de algumas nações, faz o que faz com o planeta. Estão percebendo como a Joana faz uma crítica muito política, muito forte de tudo isso? E cadê os espíritas falando disso? Pois é. Que mais? Mas atenção, tá? Nem tudo é crime, nem tudo é castigo, nem tudo é recompensa. O que a gente quer dizer com isso? As crises sociais são inevitáveis porque o grupo é o conjunto das crises individuais, das unidades individuais. Exemplos, por exemplo, a Revolução Francesa gerou os ideais de fraternidade, igualdade, liberdade, que depois virou uma confusão danada, seguiu a opressão, seguiu a violência. Revolução bolchevista na Rússia, 1917, que era para ser algo positivo, também gerou uma série de outras opressões de toda ordem. E aí a ecologia profunda argumenta o seguinte, que justiça social e justiça ambiental são indissociáveis. A exploração da natureza andou de mãos dadas com a exploração dos pobres, das mulheres, dos indígenas, dos povos colonizados, e eu acrescento aqui o que eles não disseram, dos animais também. E aí as causas estruturais, né? Que nem sempre é lei de causa e efeito, nem sempre é karma. A abundância exagerada de uns produz a miséria de outros. Governos corruptos abandonam o povo para servir a interesses privados. Crises sociais culminam em convulsões, revoltas e muitas vezes em grande violência. E eu gosto muito dessa parte aqui do Livro dos Espíritos, que diz exatamente isso, não é? Nem tudo é karma, nem tudo é causa e efeito. Olha a pergunta, é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não, é obra do homem, não de Deus, ou seja, nem sempre é causa e efeito. O problema que estamos enfrentando hoje do meio ambiente, por exemplo, não é porque no passado eu cortei muitas árvores ou um povo destruiu toda uma nação. Muitos desses problemas estão sendo gerados hoje, estão sendo criados hoje, obra do homem, nem sempre das leis de causa e efeito. E aí, qual é o problema, não é? O grande problema é a idolatria. E aí a Joana vai fundo. Ela diz que na raiz das crises encontra-se a ambição econômica de pessoas imediatistas que tudo investem para o poder, para o ter, numa pretensão doentia de acumular. Essa semana, nos últimos dias, saiu aí que temos o primeiro trilionário do planeta. Trilionário, que é o cara aquele dos foguetes e das inteligências artificiais, né?
O Miguel Nicoleles, um neurocientista brasileiro incrível, famosíssimo, chama ele de Kid Mosca, o Elon Musk, esse mesmo. Que trilionário de dinheiro de papel, né? É dinheiro virtual, porque um sopro, uma crise, corta isso profundamente. Que mais? O sismo também cai em cima. Somos todos vulneráveis, não é? Peço Isso. desculpa pela frontalidade. Não, pode falar. Não peça desculpa, não. A vulnerabilidade é generalizada. Concentração imensa de renda, de recursos, né, Adriana, na mão de poucos e milhões outros sem o básico, não é? E a ecologia profunda critica profundamente esse consumismo, o crescimento econômico, propõe um princípio que é uma simplicidade voluntária. A ecologia profunda defende, inclusive, que se substitua a medição da economia do PIB, sabe, Produto Interno Bruto, por indicadores de bem-estar ecológico e social. Nós já conversamos sobre isso aqui. Lembram do... Não vou antecipar, não vamos chegar lá. A ecologia profunda fala dessa simplicidade voluntária que é necessária, e a Joana fala que tudo que essa turma que manda no planeta, que é muito rica, não é, são simples, eles não são simples. Tudo é altamente sofisticado, altamente demandando energia, recursos do planeta, pensam apenas em si e não na totalidade do planeta, acumulam, enfim, é complicado. Agem por um alto desamor, diz a Joana, e pela falta de confiança pessoal. Aqui dá para discordar um pouquinho da Joana, não é? Eu acho que o amor próprio dessa turma é muito grande, que extrapola para um egoísmo total, não é? E nós já conversamos sobre isso, né? Maneiras diferentes de medir o desempenho. Aí nós falamos já uma vez do Butão, esse reino, pequeno reino asiático, bem pequenininho, no pé do Himalaia, que tem a felicidade interna bruta. Eles não medem o PIB, eles medem o FIB. E aí eles medem a felicidade do povo, e em cima dos resultados eles determinam projetos de governo para trabalhar, para aumentar a felicidade interna bruta. Esse é o Butão. Esse é o Butão, que pensa, vai na linha da ecologia profunda, pensar algo diferente para medir, não é? Medir os desempenhos planetários aí, não é? E assim, minhas amigas, precisa-se de quê? Precisa-se de terapias. Precisamos de terapia, tanto para os indivíduos quanto para o planeta, não é? Como é que a gente vai conectar isso entre essas duas obras? Bom, a Joana fala que existe um vazio existencial nas pessoas, e é verdade. Ela descreve as crises existenciais como resultado de avanços científicos e tecnológicos muito apressados, busca insana por acumular, por desfrutar, prazer, acumulação, falsas necessidades, busca pelo prazer sem nenhuma medida ético-moral, não é? E a ecologia profunda, por sua vez, entende, por isso que é linda a conexão dessas obras, que a crise existencial moderna é um fruto da separação entre ser humano e natureza. E a reconexão com a natureza é terapêutica. Não só para o planeta, mas para a psique humana. Quem está dizendo isso são os ecologistas, os ecósofos. E a Joana diz a mesma coisa. Manifestações que exigem terapia, exigem terapêutica para lidar com o tamanho da encrenca planetária hoje em dia. Ambas as obras, ambos os autores, ambas as filosofias falam da mesma coisa. Nós precisamos de terapia. Terapia para o Roberto, terapia para cada um de nós e terapia para o planeta. Recuperação, regeneração para o planeta. E para preencher, não é, minhas amigas, esse boa vazio... noite, peço desculpa, boa noite, tenho que retirar. Tchau. Vai lá, minha amiga. Um abraço, Milena. Um abraço grande. Obrigada igualmente, tudo bom. Se cuida tá? aí. Se cuida aí. Obrigada. E para preencher esse vazio quase insuportável, o que tem que fazer? Pois então, aí vem a natureza, vem a ecopsicologia, vem a sabedoria de todos os tempos, os povos originários, não é? Que nos ensinam essa reconexão, essa terapia.
E a ecopsicologia é um dos caminhos, né? Ecopsicologia é um dos caminhos. Gente, não, é incrível o que faz uma floresta na vida de uma criatura. Eu falo por mim, que sou um cara chato, sou difícil, às vezes tenho muito mau humor, não é? Faço tudo que acontece no mundo. E alguns minutos, algumas horinhas de imersão na floresta, gente, vira o jogo, vira o jogo. E é isso que defende a ecopsicologia, sabe? Defende que, assim, as prioridades ecológicas do planeta são também as prioridades emocionais nossas, sabe? E essa priorização passa por um trabalho privado espiritual. Quem diz isso é a ecopsicologia. Esse senhor aí, por exemplo, que está na imagem, que é o Theodor Rosak, uma das cabeças pensantes da ecopsicologia. Trabalho profundo espiritual. É o que a Joana fala, é o que outras tantas filosofias e religiões falam. Autoiluminação é harmonizar-se em si mesmo, conosco mesmos, é harmonizarmos-nos com o próximo, seja ele quem for, ao grupo social no qual nos encontramos, assim como harmonizar com a vida e com a natureza. É simples assim. Ambas as obras, ecopsicologia, ecosofia, a filosofia da Joana, falam da mesma coisa. Mesma coisa. E é isso que as pessoas não percebem. E é isso que a gente tem que levar adiante, sabe? É urgente. Não é urgente, absolutamente urgente. E assim, minhas amigas, não faltam, sabe, nessa vida, não faltam frentes de reconexão com o planeta, com a Mãe Gaia. E aí, olha isso. E aí vamos falar de esperança, né? De gente que está se mexendo por um mundo melhor. Existe um movimento aqui em Portugal chamado Movimento Gaio. É um grupo de voluntários que cultiva mudinhas, plantinhas em quantidade boa para reflorestar regiões do país. E faz isso de maneira voluntária, sabe? Uma maneira muito bonita. E aí está o site para quem quiser conhecer um pouco mais, é movimentogaio.org. E aí, para trazer um exemplo aqui para nos iluminar, não é? Com o trabalho de gente fantástica, no dia 6 de junho foi realizado o Viveiro do Gaio. Mais um dia de voluntariado do nosso viveiro, que está a ficar cada vez mais frondoso e verde. As plantas estão bem desenvolvidas, prontas para ir para a serra na próxima época de plantio. Aí é o viveiro, onde ali os carvalhos, né, Ana Paula? A segunda figura ali de baixo, as plantinhas de carvalho. É um trabalho genial que essa gente faz. Genial. E é uma bela maneira de se lidar com o vazio existencial, o vazio interno, e ao mesmo tempo ainda lida, ajuda, retorna, não é? Devolve à natureza aquilo que a ela pertence e não a nós pertence, não é? Então é um trabalho genial, gente, trabalho genial, e que vai ter mais aí pela frente. Vai começar agora dia 12 de julho um trabalho de vigilância florestal. O que é isso? De 12 de julho até 30 de setembro, eles vão reunir grupos de voluntários que por 2 dias, escalas de 2 dias, vão caminhar por determinadas regiões de risco para prevenir, vão identificar situações onde pode acontecer incêndio. Sabe, uma fogueira mal apagada, um material, sabe, que não foi limpo, uma área que não foi limpa, que tem muita folha seca, muito galho seco, enfim, prevenção. E aí eles vão trabalhar em sintonia com os bombeiros, enfim, com outras forças públicas para ajudar a prevenir. É um trabalho genial. Genial, genial. Que mais, não é? Outra maneira de lidar com um vazio de fundo, a ecologia profunda nos fala, né? Como lidar com isso, com esse vazio interno e o vazio lá de fora. Os seres humanos têm uma necessidade vital de cultivar a tomada dessa consciência ecológica, e que essa necessidade se relaciona com as necessidades da Mãe Gaia, do planeta. Os humanos precisam, então, de um contato direto com a natureza selvagem, verdadeiramente livre, lugares que não estejam domesticados para o uso mesquinho humano, que é o que essa turma do Movimento Gaio faz, não é? Eles vão em contato com a natureza selvagem.
Genial. E a Joana fala, então, ao invés, e algo que acontece hoje em dia, tá? Eu me pego, às vezes, lutando contra isso. Ao invés do abatimento e do desconforto, do abandono dos objetivos, cabe ao indivíduo em crise reconhecer que lhe é reservado o dever de enfrentar o acontecimento. Somente ele, partindo então para experiências mais enriquecedoras, portanto mais carregadas de desafio. E é por isso, gente, que eu estou muito feliz, sabe? Eu estou muito feliz porque finalmente eu vou fazer alguma coisa, um pouquinho que seja, nesse sentido. Agora, no dia 11, eu vou me juntar a essa turma, vou conhecer a turma lá do Movimento Gaio, e por 2 dias, vamos lá, vou conhecer o trabalho deles, vou ver como é que eles fazem essa tal vigilância florestal, e depois vou contar tudo aqui para vocês, tá? Vou contar tudo aqui para vocês. Porque eu preciso aprender, eu não sei como previne. Então vai ser um aprendizado maravilhoso. E é uma maneira de lidar com esse vazio que o ser humano impõe ao planeta. A todos os animais, a todas as pessoas, animais, a toda a natureza. Como lidar com o vazio de fundo? Uma outra maneira também é buscar a sabedoria dos povos originários, da filosofia de todos os tempos. E aí, minhas amigas, quando vocês estiverem enfrentando um momento de maior abatimento, uma angustiazinha, sabe? Face a tudo que está acontecendo, uma grande dica é conhecer esse canal no YouTube aqui chamado Corvo Seco. Corvo Seco, procura lá no YouTube, Corvo Seco. São vídeos pequenininhos, tem imagens muito bonitas, mas para quem não quiser se distrair com a imagem, quiser só ouvir, já faz um bem danado. Isso aqui para mim é terapêutico. E entre os tantos conteúdos que tem lá, eles falam muito do vazio. Falam muito do vazio. E esse vazio se conecta com a nossa causa aqui de defesa da natureza. E aí eu coloquei 4 exemplos aqui de vídeos. Né? Concentre-se no vazio, do budista Longchenpa. Descanse no vazio, do Chuang Tzu, acho que tem a ver com taoísmo. Permaneça vazio, do Huang Po. E esvazie-se, do mestre Eckhart, que esse é um mestre católico do tempo da Idade Média. E assim, antes que perguntem, mas como assim vazio? É que assim, e a gente tem conversado isso aqui, né, a Carol e eu, como é que nós vamos colocar algo bom para dentro da mente, para dentro do espírito, se a nossa mente, o nosso espírito está cheio o tempo todo de redes sociais, cheio de tradições, de diversões, de distrações, entendem? É nesse sentido. Como é que a gente vai encher um copo que já está cheio? E aí, nesse sentido, esse processo de esvaziamento aqui, que essa turma toda nos ensina, a gente, é maravilhoso. Recomendo, tá? Eu estou lutando para tentar esvaziar a mente e o espírito no estilo do que eles ensinam. Vale a pena. Vale a pena. Nosso maior desafio, entender o que é paz e que ela não mora na competição sem limites. Entender que nós precisamos de cooperação e não competição para superar as crises. Entender que o foco tem que ser servir a todos na maneira do possível. O foco precisa ser consciencialização, aumentar a consciência em relação a tudo que passa no mundo. O foco também, a Joana estimula isso, tá? É desenvolvimento artístico, moral, cultural, espiritual. Isso é necessário, isso é urgente também. E as pessoas, muitas, não se dão conta disso. E a ecologia profunda também complementa isso que a Joana fala, propondo uma ação direta, não violenta. E a gente lembra do Gandhi, né? Desobediência civil. Eu tô louco para fazer mais desobediências civis ao estilo Gandhi, sabe? Eu só não sei bem como fazer, mas é uma ideia maravilhosa. Propõe ação direta não violenta e a resistência criativa contra as estruturas que nós vemos no planeta hoje de destruição ambiental. E assim, o objetivo, evidentemente, né, minhas amigas, não é substituir um opressor por outro. Não, né? Pelo amor de Deus. Mas construir uma nova relação entre humanidade e natureza. E a Joana critica os opressores, critica os falsos vitoriosos. Olha o que ela fala. Os ditadores e opressores parecem perenes, parecem, mas eles caem.
a velhice, a doença e a morte chegam neles também. O capítulo da cruel dominação sempre se encerra. O nosso desafio é qual? É substituir essa turma por alguém melhor, por alguém com outro foco. E então, essa é a conexão entre a ecologia e a Joana. Não é substituir o opressor por outro, mas é substituir por algo melhor. E aí, nesse sentido... Oi, diga. Um ponto preciso de reflexão aqui. Diga. O que está já a corroer dentro dessas ditaduras. Os exemplos que nós temos que focar e ver. Repara a ironia da pessoa que está à frente da Câmara de Nova Iorque. É verdade. É verdade. Uma espada no flanco completamente cravada. Eu no outro dia dei por mim a refletir e disse, meu Deus, não só é completamente diferente, não só é também um alvo a ser perseguido, é islâmico, é muçulmano, não é? Caso corrijo-me. E só pensei, isto são sinais claros verdade. de que uma massa nova-iorquina está pensando. É isto que eu quero. Isso. Não vou por aí. É verdade. Dentro de um sistema. Bem lembrado. Okay? Dentro de um sistema. E está a acontecer em Portugal uma coisa interessante. As pessoas... Olha, nesse movimento da Sardenha, eu estou-me a arrepiar porque fiquei muito feliz quando encontrei isto hoje, a manifestação tinha, a uma certa altura, o convite à não polarização. Eles dizem mesmo, deixemos de esquerda e de direita. Isto é a justiça por todos nós, pela natureza, pelo nosso país. E eu disse, olha, está cada vez a crescer mais esta noção de que é a justiça, é o bem. Não é eu sou daqui, sou dali, bandeira daqui, bandeira daquela. Percebes? São sinais dos tempos. Sim. E repara nas vitórias. Precisamos fazer isso, né? A da Albânia foi maciça. Antes houve esta que eu não conhecia, esta da Sicília, e muitas haverá. E a do Barroso está a ser já uma luta muito séria. Sim. Muito séria. E já bloquearam o Sofia, não é? Bloquearam o Sofia. Na Beira Baixa. Portanto, agora estão a atacar a Beira Alta. Sim. Claro, eles vão mudando. Eles já dizem, eles vão tentando. E já estão a passar por trás dos montes. Eles vão tentando. E se não houver este acordar, que as pessoas não tenham consciência, as coisas avançam. Exato. Mas o que me parece é que as pessoas estão mesmo a acordar. Eu passo isso é tão bom. Eu pareço um sino, todos os dias, está bem? Faz bem, todos faz bem. Todos os dias, devagarinho, eu toco ali o sininho e tal, e há sempre alguém a ouvir, há sempre alguém que reflete e diz, pois é, olha, não tinha pensado por aí. E nós não podemos deixar ou pensar que cada um de nós não está a fazer a diferença, porque é um erro. É verdade. É um erro. Bem lembrado. E temos motivos para ter esperança, apesar de tudo, né? Fala aí, minha amiga Carla. 44 graus na Alemanha. Fala aí, Carla. Tem um movimento, assim, que já tem algum tempo que eu estou observando, exatamente para sair, né, dessas verdades que foram embutidas na cabeça da gente, um resgate, né, das origens, né? Quando o Paraguai ganhou da Alemanha, né? Falando de um assunto bem atual, um jornalista escreveu um jornalista esportivo escreveu um texto curto bem que trouxe exatamente o que foi que fez o Paraguai vencer, né? Não só a qualidade do futebol, mas a origem, né? A coisa do índio, a coisa né? Essa consciência, né? De que a gente também é bom. E eu tenho observado isso muito na América Latina, né? Obviamente, né? Por causa do Brasil. E tenho observado também em alguns países na África, né? Então, eu acho que quanto mais consciente a gente esteja, né, da importância, né, das nossas origens, né, da nossa bagagem, né, eu acho que é mais fácil para a gente sair dessa confusão, né, que iguala tudo, iguala todos,
né, em prol de muitos poucos, muitos poucos que faturam, né, em cima disso. É um movimento bem interessante. Assim, aqui na Alemanha, pelo menos nas pessoas que eu tento conversar sobre isso, elas não têm essa consciência, né, que eu acho que acontece diariamente, na América Latina e na África. Precisamos dar espaço a isso. Muito bom, Carla. E se por acaso passares por esse texto sobre o Paraguai, a Alemanha, se passar, não quero te dar trabalho, compartilha lá com a gente. Tá, com certeza, com certeza. Fala aí, Ana Paula. Olha, eu não sei, se calhar estou a dizer alguma coisa que já saibam, mas precisamente na África está a crescer o poder local. E eu dei conta pela Vitória, não sei se é um dirigente do Burundi, é um rapaz ainda jovem, que aparece com chapéu vermelho, não é? O boné vermelho. Não vi. Ele recusou a experiência, mandou encerrar o centro de investigações de um mosquito que estava a ser estudado, uma virologia XPTO qualquer, muito perigosa, que Elon Musk e outros queriam fazer como experiência, então montaram lá os laboratórios. Ele mandou encerrá-los. Maravilha. Show. Tchau. Show. No Brasil fala vaza. Vaza daqui. Perfeito. É isso aí. Motivos para ter esperança. Muito bom, gente. Obrigado. A gente precisa disso. E assim, já quase no finalzinho, então é urgente acelerar a disputa ego versus selfie antes que seja tarde. Isso é uma parte muito bacana dessas conexões aqui. A Joana fala isso, né? A batalha interior identifica a raiz psicológica das crises gerais. Predominância do ego sobre o selfie. Consequências, todos os transtornos que já mencionamos. Todos. Inclusive e principalmente o vazio. O vazio existencial, o vazio de propósito. A ecosofia, influenciada pelo Arne Naess, que é um dos criadores da ecosofia, que, por sua vez, lia muito Spinoza e Gandhi, não é à toa, ele propõe a ampliação do self, do ego individual, para o self ecológico. Olha, eu não sabia desse conceito, eu fiquei encantado com isso. Self com S maiúsculo, self ecológico, que inclui montanhas, rios, florestas, animais, ele bota junto, como parte da própria identidade. Gente, passa por aí. Self ecológico. E aí a ecologia profunda diz o seguinte: não podemos ignorar nem a arena pessoal, nem a arena social. O que é a arena social? É todo o conjunto da sociedade planetária, que inclui, por sua vez, também a natureza. Fantástico isso do self ecológico. Para mim foi uma descoberta, sabe? Estou meditando muito sobre isso. E a Joana conclui: ninguém consegue fugir da sua essência, da origem divina, enquanto nós buscarmos soluções absolutamente ilusórias, né, como consumismo, poder, fama, nós vamos continuar chafurdando nas crises. Simples assim. E esse é o ponto de encontro mais profundo. Segundo a ecologia profunda, que concorda com a Joana, em sua essência, a ecologia profunda em sua essência, uma filosofia de autorrealização, de percepção de que proteger a natureza na verdade, proteger a si mesmo. Pelo amor de Krishna, não existe nada mais óbvio, não é? Proteger a si mesmo, porque o self foi ampliado, self ecológico, para incluir todos os seres. E aí, o já mencionado mestre Eckhart aqui vai nessa linha, Buda vai nessa linha, todos vão nessa linha de que a saída que a Joana menciona é harmonizar o ego com o self, é entender o nosso significado existencial, por que nós estamos aqui, trabalhar por uma autoiluminação de fato e conquistar o equilíbrio. Sair do caudal da loucura que a Joana fala, o equilíbrio físico e mental. Então, minhas amigas, para resumir,
a Joana diz, né, recupera, que não, a fala de Jesus, não vim trazer a paz, mas a espada. Bom, a crise, a turbulência, o conflito, incluindo a guerra, são, paradoxalmente, instrumentos evolutivos, espadas, entre aspas, evolutivas. Aqui tem espaço para a gente debater muito isso. São espadas evolutivas. Eles rompem estruturas cristalizadas que impedem o progresso. A espada, entre aspas, não é violência gratuita, mas é o corte do apego, da ilusão e do ego, em busca de um self ecológico. Self ecológico. A ecologia profunda nos fala que a crise ambiental é a tal da espada. Ela dói, ela assusta, mas ela também poderá cortar essa ligação que nós temos, né? Desgraçada ligação da humanidade com aqueles paradigmas insustentáveis que nós mencionamos antes, de um sistema que está arruinado, acabou, não tem como funcionar. A pergunta não é como evitar a crise, mas como atravessá-la com consciência para que dela nasça uma nova relação com a Terra. Então, em síntese, não é? Joana fala de crise como purificação, a ecologia profunda fala de crise ambiental como oportunidade de mudança de paradigma, a Joana fala de cooperação universal, a ecologia fala de interdependência de todos os seres, a Joana diz que nós temos que superar o ego, superar o ter, e a ecologia nos apresenta esse conceito divino, que é o self ecológico e a simplicidade voluntária. A Joana fala que a crise moral está na raiz da devastação que nós estamos vendo. A ecologia profunda diz que a crise de identidade promove essa separação, homem e natureza. A Joana defende a harmonização do ego com o self. A ecosofia defende a identificação com todo mundo que está no planeta, todo mundo mesmo. E a Joana prega a autorrealização como meta, e a ecologia profunda a mesma coisa. Autorrealização, mas também e principalmente através da natureza. Maravilhosas conexões, gente. Maravilhosas. Necessárias e urgentes. E para finalizar assim com mais ideias, mais esperanças, enfim, não é? As nossas ilhas de contracultura. Esse aqui é um post que eu tirei do Instagram muito interessante, de um perfil chamado Fast Company Brasil, que fala da crise, das guerras, do medo, fala que a situação é grave, óbvio, mas no meio do caos ainda existe espaço para imaginar outros futuros. E aí ele defende o seguinte, que imaginar é algo estratégico. Imaginar futuros positivos não é fuga. A ciência mostra que a prática da imaginação estratégica ativa a criatividade, a resiliência e a ação coletiva. E é verdade, faz sentido. É imaginação radical também, tem um outro nome, imaginação radical. E é imaginar ideias outras, como, por exemplo, essa ideia que a gente já conversou outras vezes, do crescimento zero, da economia donut, não é? Que tem um limite de crescimento, que é a borda externa da bolacha, do donut, né? Fala-se muito disso, a gente vai aprofundar em outros momentos. Defende também que o futuro, como a Carla falou, né? A Carla resumiu isso aqui, ó. Futuro é ancestral. A sabedoria passada é a chave para o futuro. E o Ailton Krenak, nessa obra que eu ainda não li, não consegui ainda parar para ler, ele diz que se há futuro a ser cogitado, esse futuro é ancestral, porque ele já estava aqui. Já estava aqui. Nós aqui esculhambamos, bagunçamos com tudo, né? Não há almoço grátis, minhas amigas, já finalizando mesmo, para não massacrá-las nessa noite tão fresquinha, né? Não há almoço grátis, nem vida fácil para ninguém, mas eles nos ensinam algo. Isso aqui fala de um povo originário, cadê? Os Anishinaabe, dos Estados Unidos e do Canadá. Uma pesquisa com eles demonstrou que o engajamento ecorrelacional desses povos indígenas, engajamento baseado em atividades culturais tradicionais, baseadas na natureza e na espiritualidade, tem, olha o óbvio, né? Descobriram fogo. Tem relação positiva com a saúde mental.
Isso é um estudo de 2025, no Jornal de Desenvolvimento Social Indígena. Olha só que descoberta que eles fizeram, né? Tem relação com a saúde mental. Então, assim, a ecosofia, a ecopsicologia, ambas bebem nessas fontes aqui também. E para fechar, de vez mesmo, tá? Querem uma força extra para esses dias difíceis? Porque assim, ó, eu vou dizer para vocês, eu tenho dias bem complicados, tá? E aí surgiu uma ideia, uma intuição que pensou o seguinte: Roberto, quando o dia estiver complicado, levanta da cama de manhã cedo e lembra de alguns desses aqui, dessa turma que está aqui, e pensa o seguinte: cara, levanta e honra o que eles fizeram, honra a vida que eles dedicaram, se entregaram, às vezes com muito sofrimento, né, em prol da coletividade. Gente, isso me serve para eu criar vergonha, eu olhar para mim no espelho e tu tá tristinho, tá angustiadinho? Olha essa turma aqui e honra essa turma toda aqui e te mexe, cara. Te mexe. E aqui tem gente de todos os polos, todas as religiões, todos os campos da filosofia. E falta muita gente aqui, tá? Falta zilhões de pessoas. Então, honrar um trabalho de uma irmã Dulce, de um Lao Tse, sei lá, do Thiago Ávila, que vai ser candidato a deputado federal no Brasil. Vai ser candidato, lançou a candidatura. Então tá lá, tá trabalhando. Honrar o Chico Xavier, que deu a vida toda dele para um bem maior. Honrar uma Francesca Albanese, que está também lutando contra esse movimento sionista. Honrar uma turma gigantesca aqui, gente. Aí tem nomes aí que não acabam mais. Tem gente do ecofeminismo, da ética animal, da filosofia, dos povos originários. Eu olho esse slide aqui e penso, tá bom, vamos lá, vamos em frente. Vamos em frente fazer alguma coisa, né? E assim, tem muito mais gente para incluir aqui, né? Nossa, tem muito mais. Então é isso, minhas amigas. Eu tentei não massacrá-las, não é tanto, mas esse é o nosso papo de hoje. Fica aí o agradecimento. Tamo junto, sempre, né? Vamos honrar essa turma toda aí juntos. E, Adriana, tamo junto, tá? Tamo junto. Quiser participar, portas abertas, tá? Sempre aqui, toda primeira quinta-feira de cada mês. E é isso, gente. Obrigada. Abro de novo aí para vocês, né? Quiserem dar um pitaco. Obrigado pela ajuda que vocês todas deram imensamente, não só para nós aqui, mas para quem vai assistir o vídeo. E vamos em frente. Agradeço imensamente. Olha, esse quadro. Esse quadro é matador, né? Esse quadro é forte. É forte. Obrigado, Caroline. Obrigado. De Viana. É isso aí, tamo junto. Tamo junto. E é isso, minhas amigas. Cuidem-se, vamos em frente. Obrigado pelas esperanças que vocês trouxeram aí, com os exemplos de vocês. Vamos lá, vamos em frente. Vamos em frente. Ah, o Amave também, né? Nós todos, né, Caroline? Nós todos aí. E pro quadro. Isso aí, gente. Beijo grande. Se cuidem. Obrigada, Roberto. E vamos em frente. Até o próximo encontro. Se cuidem, bebam muito líquido. Muito líquido. Ajuda. Beijos.